Parece mentira, mas não é. Ele teve coragem de entregar a própria filha à morte, apenas para tentar curar uma dor que carregava há muitos anos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar início a uma série incrível de estudos de caso com histórias reais contidas na Bíblia. E a história de hoje é sobre a vida de Jefité. Essa história está contida no livro de Juízes, no capítulo 11. Todo o capítulo fala sobre essa história. Jefité era um homem forte, poderoso e valente. É assim que ele é descrito logo no primeiro versículo. Mas a história de Jefité não é tão bonita quanto a descrição que a Bíblia traz dele. A Bíblia fala que Jefité era filho de Gileade com uma prostituta. Por alguma razão, talvez questões culturais, Jefité ele não foi criado pela sua mãe. Filho primogênito do seu pai, foi criado pelo próprio pai, longe da sua mãe. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre essa mulher. E assim já começa a história marcada por rótulos, por dores de Jefité. Imagine você que uma criança, independente da situação que ela viva, tudo que uma criança quer e precisa é da sua mãe por perto. E Jefité não tinha dele. Não sabemos por que razão a mãe não o criou, mas Jefité não tinha sua mãe. E quem sabe o fato de não ter a mãe já nasceu dentro do coração de Jefité um sentimento de que eu não sou amado, eu sou rejeitado, minha mãe me abandonou, minha mãe não me quis, eu não sou importante. E se não bastasse, a Bíblia fala que, ao passar do tempo, o pai de Jefté casa, tem outros filhos, e esses filhos começam a entrar em conflito com Jefté, numa situação de caos total dentro de casa. Brigas, conflitos, em que esses irmãos diziam que Jefté não era bem-vindo, Jefté não era aceito, Jefté não tinha direito a nada de herança do seu pai, porque afinal de contas a sua mãe era uma prostituta. Quando, na verdade, todo o direito de herança de Jefté era para ele, porque ele era o filho primogênito. Assim dizia a cultura daquela época, as leis daquela época. Agora imagine você comigo. Uma vez eu estava lendo um livro e nesse livro contava a história de uma criancinha de 3 anos de idade que sofreu um acidente. Na verdade, não foi bem um acidente doméstico, né? Essa criancinha estava numa UTI com praticamente 80% do seu corpo queimado porque uma chaleira de água quente fervendo tinha virado sobre ela. Enquanto ela estava na UTI, um relato de um médico dizia que essa criança ficava chamando pela mãe o tempo inteiro. E ele chamava pela mãe e essa mãe não vinha. E quando uma enfermeira foi perguntar, o médico perguntou para a enfermeira onde estava a mãe daquela criança, para surpresa do médico, a mãe daquela criança estava presa porque foi ela quem tinha derramado água sobre o filho. Estava sob efeito de substâncias, sob efeito de drogas. E ler essa passagem, né, ler essa história naquele livro me chocou, mas mostra como que uma criança não tem recursos cognitivos, emocionais e afetivos necessários para lidar com rótulos, para lidar com coisas tão pesadas, principalmente com o abandono de uma mãe, com o maltrato de uma mãe. E mesmo no caso dessa criança do livro, né, estando naquela situação, por aquilo que a mãe tinha feito com ele, tudo que ele queria era a mãe, porque é a mãe que tem para dar nos primeiros anos de vida aquilo que uma criança precisa de fato. A mãe é esse lugar de referência, de segurança, que Jefité não tinha, Jefité não teve. Ele viu seus irmãos sendo criados por uma outra mulher, os seus irmãos tinham mãe, mas Jefité não tinha. E por mais que o pai de Jefité desse a ele todo amor, todo cuidado, toda atenção, aquilo não era suficiente. Uma rachadura emocional já estava instalada ali nessa construção emocional de quem Jefité estava sendo formado. E aí a Bíblia diz que com o passar do tempo, no meio desse conflito todo familiar, os irmãos de Jefité o expulsam de casa. E Jefité foi embora. Jefité foi parar numa cidade chamada Tobi. Tobi era uma cidade conhecida por ser a cidade dos menos favorecidos.
Aquela cidade onde só tinha gente que, pela sociedade da época, eram pessoas que não valiam de nada, que não tinha importância nenhuma, que não tinha valor nenhum. Foi para lá que Jefité foi parar. Mas foi lá em Tobi que Jefité talvez tenha experimentado o que é ser aceito, o que é ser amado, porque Jefité constrói uma família ali. A Bíblia não fala que ele construiu, que ele casou-se, mas ele teve uma filha. E por alguma razão, não fala-se da mãe dessa filha, só diz que essa filha morava com Jefité. Era a sua única filha, o bem mais precioso que ele tinha. Talvez essa filha que ele teve foi através dela que ele sentiu de verdade o que é ser amado, o que é ser aceito, o que é ser necessário para a vida de alguém, se sentir importante para a vida de alguém, encontrar um único motivo para continuar e não desistir. Assim foi com Jefité. No passado tempo, sua filha já era uma jovem, né, uma bela moça. Uma guerra começa, uma ameaça de guerra começa contra a cidade natal de onde Jefité foi expulso, lá da cidade de Gileade. E a Bíblia conta que no meio de toda aquela ameaça, aquela guerra, os irmãos de Jefité, os anciões, que hoje é, né, naquele dia era anciões da cidade, mas que eram irmãos de Jefité, vão até Tobi. Lembram-se de Jefité. Lembram-se que existe um homem poderoso e valente que seria capaz de ameaçar o inimigo e lutar contra o inimigo, alguém que era inteligente, que era estrategista, que podia guiar aquele povo no meio daquela situação de guerra. E eles vão até, saem de Gileade e vão até Jefité. E quando chegam para Jefité, eles começam a dizer ali para Jefité: olha, venha lutar conosco, venha lutar por nós, porque senão o inimigo vai entrar e vai tomar toda a cidade. E se você vier, e se você lutar, e se você conseguir ganhar a guerra, a cidade vai ser sua. Você vai governar a cidade. Nós devolveremos para você tudo aquilo que era seu por direito. E nesse momento, talvez Jefité enxerga ali a oportunidade de ser vingado, de ser justiçado, de fazer justiça com as próprias mãos e ter de fato o seu lugar reconhecido. Aquela era a oportunidade de mostrar para todo mundo quem ele era. O problema é que Jefité tinha todos os recursos estratégicos para uma guerra, tinha toda a força e coragem para uma batalha, mas ele era inseguro. Todo mundo viu o que Jefité carregava, mas ele não conseguia ver, porque ele não foi ensinado a ver a capacidade que ele tem. Ele foi ensinado a ver o quanto que ele não tinha valor nenhum. E enquanto você está num momento que é só do pensar, das ideias, é muito fácil. Fala sério, quantas vezes você não pensou em fazer uma coisa, enquanto você estava planejando, você ficava ali, nossa, ia longe, construía coisas grandes, coisas enormes, tudo parecia muito fácil no campo da ideia, da imaginação, mas quando chegou a hora de colocar em prática, você trava, você não consegue sair do lugar. As ideias fogem, as palavras somem, nada acontece, nada vai para frente. Por quê? Porque é na hora do vamos ver, na hora da realidade, é na hora da necessidade, é na hora que os nossos recursos que nós temos precisam vir para fora, é nessa hora que a gente vai se dar conta do que de fato a gente carrega. É nessa hora que a gente vai se dar conta de que tipo de mentalidade que nós temos. E foi exatamente o que aconteceu com Jefité. Deus tinha um plano de honra para Jefité. Eu não tenho dúvida. E o plano de Deus era dar a cidade da vitória para o povo de Gileade. E ali a Bíblia diz que Jefité aceita a proposta dos irmãos, vai resolve voltar para Gileade para lutar contra os amorreus, o povo de Amon, na verdade, para lutar contra aquele povo. E quando ele toma essa decisão de que eu vou ir, eu vou lutar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre Jefté. E isso é maravilhoso, porque nesse momento que o Espírito de Deus desce sobre ele, é como se Deus estivesse dizendo assim: pronto, ó, tudo que você precisa, tudo que te falta e que você precisa, tá aqui. Eu completo em você. Só que Jefté não se deu conta disso. E a hora da batalha estava chegando. O momento de fazer a travessia de uma cidade a outra estava chegando. E o medo começou a vir à tona.
E talvez naquele momento venha no coração de Jefité as dúvidas, venha o medo, venha o receio, venha a vontade de duvidar, de desistir. Mas Jefité faz um voto. Ele resolve fazer um voto. E o voto diz assim, aqui no versículo 30 do capítulo 11. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será dado ao Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Aqui começou a derrota de Jefité antes mesmo dele ir para a guerra. Jefité vai à guerra. Eles ganham a guerra. Foi fácil. O Senhor já tinha entregue na mão de Jefité. Ele ganha a guerra e tudo aquilo que os irmãos prometem para Jefité, eles dão, o acordo foi selado, o acordo foi cumprido. E chegou o momento de Jefité voltar para casa. Mas antes dessa parte de Jefité voltar para casa, eu quero continuar falando sobre esse voto que ele fez. Um voto que foi feito por conta da insegurança que Jefité carregava. Primeiro que confiar no Senhor, ele confiava. Isso a gente não tem dúvida, tanto que ele fez o voto. Segundo, é que ele não percebeu que o Espírito de Deus veio sobre ele e que ele não precisava mais fazer o voto. O Espírito de Deus já estava sobre ele. E o que é interessante é que, assim, quando o Espírito de Deus vem sobre o homem, há uma mudança, há uma diferença. Quando você está atento, quando você está sendo movido e dirigido por esse Espírito de Deus. Mas Jefité, nesse momento, estava sendo guiado pelo medo, pela insegurança, pelas suas crenças que o limitavam, pelas, pela venda que estava nos seus olhos, limitando a visão, fazendo com que ele não conseguisse enxergar de fato quem ele era, fazendo com que ele não conseguisse ver quais recursos ele já tinha e que já estava tudo ali, ele não precisava de mais nada, era só ir e fazer o que tinha que fazer. E esse pavor de Jefité, esse medo que Jefité sentia, fez com que ele quebrasse uma lei que foi estabelecida por Moisés, por Deus, através de Moisés. Essa lei está lá em Deuteronômios, no capítulo 18, no versículo 10, que diz assim: Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo filho ou filha. O que está dizendo aqui a palavra? Olha, vocês, meu povo, povo de Israel, não pode de jeito nenhum oferecer seus filhos como oferta queimada. Não podem matar os seus filhos em sacrifício para oferecer ao Senhor. Isso era um hábito feito por um povo, pelos moabitas, que eles tinham um deus chamado Moloque. E eles davam os seus filhos, às vezes até recém-nascidos, em sacrifícios vivos. Tinha estátua lá e dentro da boca da estátua tinha uma fogueira e eles jogavam as crianças lá em sacrifício vivo para esse Deus. E foi o que Deus falou para o povo: vocês não podem fazer isso. E o que Jefité faz aqui no seu voto? Ele fala assim: olha, o que quer que seja que sair da minha casa. O problema é que quem morava com Jefité era a sua filha. Quem era mais provável de sair da sua casa e ir ao encontro dele? A sua própria filha, mas ele não parou para pensar no que ele estava votando. E aqui eu já quero trazer um ponto de atenção. Quando a gente é movido pelo medo, quando nós estamos em uma situação de forte tensão, uma situação que está nos levando a tomar decisões e fazer alguma coisa, se nesse momento a gente se deixa levar pelo medo, pela insegurança, por aquilo que nós já vivemos, a gente acaba quebrando até os princípios do Senhor. A gente acaba olhando só para o nosso umbigo, para o nosso umbigo. A gente acaba olhando só para aquilo que a gente está sentindo e a gente quer se livrar daquilo logo, a gente quer se livrar daquela angústia, custe o que custar, a gente quer sair daquela situação, custe o que custar, e a gente faz como Jefté.
fecha acordos, sela pactos, fecha negócios, abre mão de coisas, simplesmente para se ver livre do desconforto, daquele sentimento de insegurança, de incapacidade, de impotência. E aí, Jefté vai para a guerra, ganha a guerra, e quando ele volta lá, quando ele volta, a Bíblia diz que a filha dele sai de dentro de casa cantando, dançando, celebrando a vitória do pai. E naquele momento que ele vê a filha saindo, a Bíblia diz que ele é tomada por uma profunda tristeza, porque ali ele se dá conta do voto que ele fez. E talvez naquele momento ele se dá conta quanto que não valeu a pena a entrega que ele tinha feito. E ele conta para sua filha o voto que tinha feito, para sua única e amada filha. Ele conta o voto que tinha feito. E aquela garota diz para o pai: olha, faz aquilo, o Senhor. Fala assim: ó, se tu abriste a boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu a tua boca. Tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, filhos de Amon. Então, o que ela está dizendo assim? Olha, pai, o Senhor fez um voto, Deus cumpriu o voto que o Senhor fez, agora o Senhor precisa fazer a sua parte. Ela só pediu para que o pai lhe desse 2 meses. E eu acho que essa foi a parte mais terrível ainda. Saber que em 2 meses ele teve que velar uma filha que ainda estava viva. Ele teve que ir se despedindo aquela morte assistida da própria filha. E aí diz que 2 meses essa moça, ela sai com as suas amigas pelas montanhas, pelos vales, lamentando, chorando, porque ela ia morrer. E depois dos 2 meses, o Jefté faz aquilo que ele prometeu, mata sua filha, queima sua filha e entrega ao Senhor, vai, volta para Gileade, assume o governo daquela cidade, e depois de 6 anos governando aquela cidade, Jefté morre. E assim acaba a história de Jefté. Uma história que tinha de tudo para ser a mais bela de todas. Uma história que tinha de tudo para trazer lições maravilhosas para gente, de reviravoltas, de ver quanto que vale a pena a gente esperar, vale a pena a gente não ser tão reativos assim, não ser tão motivados pelo nosso medo e a nossa insegurança. 6 anos que Jefté governou naquela cidade e ele morreu. A Bíblia não fala do que ele morreu, mas eu não duvido que tenha sido de uma profunda depressão, uma profunda tristeza, porque tudo que ele o amava e quem o amou verdadeiramente tinha sido embora. Não valeu a pena, o preço foi alto demais. E o que essa história traz para a gente de lição é as motivações. É isso que eu quero falar com você agora. O que que te motiva? O que que te motiva a fazer as coisas que você faz, do jeito que você faz, na intensidade que você faz? O que te motiva a ter coragem de abrir mão de coisas tão importantes que talvez você tenha lutado tanto para conquistar, mas por alguma razão você tem deixado isso escorrer pelas suas mãos? O que que te motiva a fazer essas coisas? Jefté foi motivado talvez pelo desejo de vingança, de superação, querendo assumir o seu lugar que já era seu por direito. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente é levado por essas dores emocionais que a gente carrega, rejeição, humilhação, traição, rancor, tanta coisa que a gente carrega é construída ao longo da vida. E a gente não vai se dando conta de que chega um momento em que nossas ações são conduzidas por essas coisas que estão obscuras, que estão escondidas. Eu lembro que quando eu vi essa história de Jefté, eu fiquei chocada por perceber como eu agia como Jefté. Eu tenho uma história de rejeição, de violência na infância, de abuso, enfim, uma história com muitas marcas, né? Digamos assim. Eu tenho uma história de muitas marcas, de muitas dores, muitas feridas.
para uma criança passar por coisas que eu passei, não foi fácil, porque eu não tinha recursos para aquilo. Hoje, como adulta, eu consigo dar significado, mas antigamente eu não conseguia. Eu era uma criança, apenas uma criança. Mas essa busca de recursos, de estruturas, de ferramentas para passar por tudo aquilo que eu passei, por toda aquela fase, foi quem foi o que me construiu, o que me trouxe até aqui. E uma coisa que é muito importante a gente saber é tudo que uma criança precisa e é indispensável é segurança, é afeto, é pertencimento. Se você não recebe isso na sua infância, na medida que você precisa receber, provavelmente você vai passar uma vida inteira buscando por isso, buscando encontrar qual é o seu lugar nesse mundo. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, com 12 anos de idade, eu ia para a igreja e eu fazia parte de tudo. Eu ia no ensaio das crianças, nas irmãs, nas senhoras, eu fazia parte dos jovens, eu ia no ensaio dos homens, eu ia na consagração de manhã, eu ia no culto da tarde, eu ia no culto da noite, virava final de semana, sexta, sábado, domingo na vigília, estava sempre enfiada em tudo quanto era lugar, então, sempre fazendo, sempre produzindo o tempo inteiro. E um sentimento de me sentir inadequada, o sentimento de não me sentir pertencente. Parecia que eu tinha que ficar o tempo inteiro me esforçando muito para fazer parte daquele grupo, daquele lugar, de estar com aquelas pessoas. Isso era muito real, era muito gritante. Quanto mais eu fazia, mais esse sentimento gritava dentro de mim. Se eu estivesse num lugar de destaque, aparecesse uma outra pessoa se destacando um pouco mais, eu olhava para aquela pessoa e a via como uma ameaça. E hoje eu entendo que era porque era por conta da ferida da rejeição. Porque é assim que um rejeitado se comporta. O rejeitado, ele faz tudo para todo mundo, por todos, ele se anula, ele se entrega, ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir aceito, ele quer se sentir pertencente. O problema é que a gente tende na rejeição entregar tanto, 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 e na mesma proporção da nossa entrega, a espera é a volta. A gente espera receber isso na mesma proporção. Só que nem sempre vai vir. Porque o excesso está partindo de nós, não de quem está recebendo. E no meio do caminho, lógico, que a gente vai se deparar com pessoas abusivas, com pessoas que vão violar isso da gente, né? Que vão abusar de fato de nós por conta dessas fraturas emocionais que a gente tem. E aí eu me dei conta disso. Eu falei, meu Deus, quantas vezes eu não fiz como o Jefité? Quantas vezes eu fiquei enfiada dentro de igreja, trabalhando, 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 era culto de manhã, de tarde, de noite, evento, sexta, sábado, domingo. Enquanto isso, meus filhos estavam em casa. Ou quando não, levava os meus filhos pequenos, entrava na igreja 8 horas da manhã e ficava até 1, 2 horas da manhã com criança pequena dentro da igreja, sacrificando os meus filhos. O problema não era o que eu estava fazendo, o problema era a motivação, achando que era para o Senhor, mas na verdade tudo que eu queria era ser vista, tudo que eu queria era ser reconhecida, tudo o que eu queria de verdade era a tal exaltação vinda dos homens, o reconhecimento vindo dos homens, não era para o Senhor. E durante muitos anos eu me questionava, eu falava, Senhor, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, né? Tantas semeaduras e não colho nada, e os frutos, quando vêm frutos amargos, porque a motivação estava errada. Fazendo a coisa certa, trabalhando na casa do Senhor, mas não era para o Senhor. Não era para o Senhor, era para suprir aquilo que estava me faltando. E uma das evidências de que isso não era para o Senhor, de que a motivação estava errada, é que na empresa em que eu trabalhava era do mesmo jeito, o comportamento era o mesmo. Eu fazia de tudo na empresa, me envolvia em todos os setores, eu estava sempre naquele lugar de que meu nome era falado em tudo quanto era lugar, e a motivação era essa: encontrar o meu lugar, conquistar o meu lugar. O problema é que nisso eu ia invadindo o espaço de outras pessoas. E a minha pergunta para você é essa: qual é a sua motivação? O que tem feito você se entregar tanto, se doar tanto, fazer tanto, abrir mão de tantas coisas, sacrificar tantas coisas que talvez tenha sido difícil para você conquistar por um lugar, por um status, por achar que é para o Senhor que eu estou fazendo, mas o tanto que você planta e não colhe nunca.
nunca essa colheita vem, nunca aquilo que é falado sobre você acontece. Por que que você se dedica tanto nessa empresa que você trabalha? Passa tantas horas trabalhando e você olha e fala assim: "Ah, mas é porque eu quero dar para minha família o melhor, eu quero dar o melhor para eles". Só que você não consegue perceber que o melhor que a sua família precisa e espera receber é você, a sua presença. Esse é o melhor que você pode dar agora, porque seus filhos vão crescer. O tempo vai passar, seu cônjuge vai envelhecer. E as coisas que dá para fazer agora, daqui a alguns anos talvez não seja possível mais, porque a saúde não colabora, a situação, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. O que que tem te motivado? O que tem feito você fazer as coisas da forma como você tem feito? Por que que você tem aberto mão de tantas coisas que para você um dia foi importante? Por que que você se permite estar nesse lugar de ser subjugada, de ser subjugado, de ser humilhado? Você está vendo que não tem espaço para você ali, mas você está forçando uma coisa que não é para ser forçado. O que realmente te motiva a permanecer nessa situação? O que te motiva a permanecer nesse lugar de abuso, de violência? O que que te motiva a fazer as coisas do jeito que você faz? Deus é o principal interessado em te reconstruir. Deus é o principal interessado em curar essas fraturas emocionais que você carrega, porque Deus tem muitas coisas para te dar. Só que se a estrutura não estiver bem alicerçada, você não vai dar conta. E aquilo que é para ser uma bênção na sua vida vai se tornar uma maldição. Quem sabe chegou a hora de você parar de fingir que nada está acontecendo. Quem sabe chegou a hora de você começar a olhar para esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins que te perseguem há tanto tempo e que nada tem sido capaz de eliminá-los. Às vezes você tem um ranço de uma pessoa, por exemplo, sei lá, você criou um ranço de um ex-namorado, uma ex-namorada sua, um relacionamento que acabou de uma forma muito ruim. Coisas que ficaram pendentes, respostas que ficaram faltando, pontos finais que ficaram faltando. E aí você entra num ciclo de novos relacionamentos, só que as pessoas com quem você se relaciona posterior têm as mesmas características do relacionamento frustrado. E por que que acontece? Por que que você fica sendo levado nessas zonas de confronto o tempo inteiro? É que nem quando você tem um ranço de alguém e parece que aonde você vai, você encontra uma outra pessoa que te faça lembrar daquele o qual você tem um ranço. É um chefe, é um colega de trabalho, é um irmão na igreja, é um vizinho. Você é levado nessa situação de confronto o tempo inteiro. Mas é porque Deus quer te ficar colocando em guerras, em lutas? Não. É porque Deus quer que você olhe para essa situação de confronto e decida pôr um ponto final nelas de uma vez por todas. Resolver essa situação, identificar da onde que esse sentimento surgiu, como que ele veio. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar essa questão da rejeição em mim, numa sessão de terapia, começou a me vir memórias de momentos em que eu me sentia rejeitada. E eu olhando de fora, como uma adulta, vendo aquela situação, eu falava assim: "Meu Deus, como eu fui boba, como eu fui ingênua, eu não estava sendo rejeitada, ninguém estava me rejeitando, era eu que estava alimentando aquele vitimismo dentro de mim". E carreguei isso por tanto tempo, nutri por tanto tempo, cuidei tanto dessa árvore chamada rejeição e ela deu frutos, e os frutos dela são amargos. E não é isso que Deus quer para mim. O que Deus quer para você não é, de forma alguma, não é. Mas para que a gente consiga se libertar disso, a gente precisa primeiro parar de resistir ao processo de transformação que Deus tem nos convidado todos os dias. Parar com a resistência de se agarrar nas suas crenças como se elas fossem a única verdade. Talvez tudo que você tem, tudo que você viveu é de fato a sua única verdade, é a sua história, mas não significa que precisa continuar sendo assim. Pode ser diferente, mas você precisa dar uma direção, um passo em direção a uma mudança, começando pela transformação da sua mente.
Começando pela identificação desses sentimentos, comece a dar nome para esses sentimentos que te perturbam, para esses pensamentos que aonde você vai, eles vão com você o tempo inteiro. Aonde você vai, você arruma confusão com alguém? Aonde você vai, você acha que tem alguém olhando feio para você? Aonde você vai, você acha que estão te rejeitando, estão te diminuindo, estão te humilhando? Todo lugar que você vai, você encontra um padrão assim? É por aí que você vai começar essa busca. É aí que você identifica o que é que está te motivando de verdade. Porque quando a gente faz para o Senhor de verdade, com a motivação correta, a gente colhe frutos, frutos bons, frutos doces, frutos agradáveis, porque Deus ele não vai contra a sua palavra, Deus não quebra princípio, e a Bíblia diz que cada trabalhador é digno do seu salário. E se você faz para o Senhor, é o Senhor quem te recompensa. E se as recompensas não estão vindo, é hora de você parar e recalcular a rota e ver o que de fato está te motivando, para que você não tenha um fim igual a Jefité. O que vai valer? Você conseguir construir todo o patrimônio que você almeja construir, você alcançar todos os patamares que você almeja alcançar dentro de igreja, de status, de internet, seja lá onde for. Do que vai adiantar você conquistar tudo o que você quer e quando você estiver lá, você olhar para trás e ver que você está sozinho? Você olhar para trás e ver que toda essa conquista foi a custo da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos verdadeiros e leais, que te amavam de verdade. Cuidado, cuidado para não ser como Jefité, motivado pela dor que ele carregou. Que Deus possa trazer luz sobre você. E eu espero que essa palavra tenha feito sentido. Escreve para mim aí nos comentários. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, deixe o seu like e fica ligadinho que logo mais nós temos mais um próximo vídeo da nossa série Estudos de Caso da Bíblia. Que Deus abençoe você.